Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, bem como toda a sua família também. Nós estamos iniciando, na manhã deste domingo, mais uma Escola Bíblica Dominical online, enquanto nas classes, nas salas, nós estamos com professores e alunos reunidos e estudando a Bíblia Sagrada no prédio do templo da nossa igreja. Queremos convidar você a estar aqui e participar conosco, até porque logo após a EBD presencial, às 10 horas, nós também temos o culto da manhã e à noite, às 7 horas também, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. EBD online, Escola Bíblica Dominical, o nosso Ministério de Educação Cristã, abençoando a sua vida com um pequeno resumo do estudo da lição da semana. Nós temos um estudo mais amplo, mais profundo com os professores e alunos nas classes. E aqui apresentamos o tema, apresentamos a essência, o principal do tema, para que você esteja acompanhando conosco. Neste período, estamos usando esta revista, que é a revista Doutrinas para a Escola Bíblica Dominical, o tema muito interessante, religiões e religiosidade. Estamos estudando algumas das principais religiões do mundo, falando sobre a religiosidade que faz parte da vida do ser humano, e estamos comparando com as doutrinas da Igreja Cristã Evangélica Protestante, como é o nosso caso, uma igreja batista. Vamos orar, vamos ler a Bíblia e vamos então prosseguir com o nosso estudo deste domingo. Senhor, muito obrigado por mais um domingo, obrigado, ó Deus, por mais uma semana que passou. Queremos te agradecer porque hoje, no primeiro dia da semana, o Senhor nos dá esta alegria, este privilégio de estarmos juntos, reunidos como igreja, em torno da tua palavra, aprendendo mais da tua vontade para abençoar e fortalecer a nossa vida, a nossa fé. Obrigado por tudo, nós pedimos que o Senhor continue nos abençoando, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nós estamos estudando várias religiões, já falamos aqui sobre religiões importantes que estão presentes em todo o mundo, e estamos sempre observando as doutrinas principais e fazendo um paralelo, um comparativo com a nossa doutrina, com o nosso ensino, que sempre tem como base máxima a Bíblia Sagrada, que nós entendemos ser a palavra do Senhor, o nosso Deus, revelando a sua vontade para nós. Hoje, budismo e judaísmo. Claro que em poucos minutos não podemos falar aqui o suficiente para aprendermos sobre o budismo e sobre o judaísmo. Mas nós vamos dar algumas pinceladas bem objetivas, bem diretas, para que você compreenda a essência do que pensam e fazem aqueles que estão ou no budismo ou no judaísmo. Vamos começar colocando aqui ao lado alguns textos bíblicos para o início do nosso estudo de hoje. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, este texto escrito pelo apóstolo Paulo. Também o Salmo de número 145, Salmo 145, e o texto base, o texto chave, para nós iniciarmos o estudo hoje sobre budismo e sobre judaísmo, primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5. Este texto bíblico que eu vou ler agora e que está aqui ao lado para que você leia juntamente comigo. Aqui na Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, o nosso Deus, está escrito assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Vamos reler este texto. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós vamos então estudar hoje esta lição muito importante, muito preciosa, muito esclarecedora, falando um pouco sobre o budismo e também sobre o
judaísmo. Você já ouviu várias vezes a expressão todos os caminhos levam a Roma? Talvez uma expressão também que você ouviu várias vezes: todas as religiões são boas. Na verdade, há um grande erro, um grande equívoco de pensar que todos os caminhos levam a Deus, de que todos os caminhos são bons, porque só há um caminho para Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra alternativa, não há outra opção para alguém chegar a Deus a não ser através de Jesus. Então, isso significa que não são todos os caminhos, não são todas as religiões, não. Nós precisamos estar atentos porque a salvação está única e exclusivamente em Jesus Cristo, o Senhor. Se você quer estar com Deus, se você quer um dia ir morar para sempre no céu, só há um caminho e este caminho é Jesus. Quem diz que todas as religiões são boas, quem diz que todos os caminhos levam a Deus, não tem noção das religiões, dos seus ensinos, daquilo que as outras religiões creem, as suas práticas, as suas cerimônias diversas. Muitas religiões, inclusive, que contrariam frontalmente o desejo, a vontade de Deus que nós encontramos na revelação que é a Bíblia Sagrada. Jesus, o Filho unigênito de Deus, o Senhor e Salvador, é o caminho. Ele é a chave. Portanto, uma religião só será boa, só será saudável, só cumprirá o seu papel de religar o homem a Deus, como instrumento de Deus, se ela tem Jesus Cristo no centro, se ela é cristocêntrica, se ela tem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Jesus aparece no ensino dos budistas? Sim, aparece. Aparece também em outros ensinos, em outras religiões? Sim. No judaísmo, por exemplo, Jesus é considerado como um mestre, como um grande profeta, como tantos outros que marcaram a história do povo de Deus no Antigo Testamento. Mas os judeus continuam esperando a vinda do Messias. Eles não conseguem reconhecer Jesus como o Messias da promessa do Antigo Testamento. Bom, mas vamos começar aqui com o budismo, as origens do budismo. Um homem chamado Siddhartha Gautama nasceu 6 séculos antes de Cristo na Índia. Era um príncipe e ele um dia saiu do palácio e quando ele saiu ele viu um homem velho, viu um homem doente e viu um cadáver. Naquele momento, Siddhartha Gautama decidiu abandonar a sua realeza. Ele era um príncipe real, ele abandonou a sua herança, abandonou também a sua esposa, o seu filho, e ele saiu pelo mundo com o objetivo de buscar sabedoria e também ajudar a humanidade a livrar-se de toda dor, de todo sofrimento. Assim, este homem ouviu mestres, praticou ascetismo, mas nada absolutamente mudou. Certo dia, ele estava debaixo de uma árvore quando foi iluminado. Por isso que budismo vem do termo Buda, que significa iluminado. A partir deste momento em que ele disse que estava debaixo da árvore, ele saiu para fazer discípulos e assim criou uma das maiores religiões do mundo, o budismo. Os ensinos. O que ensinam os budistas? Qual é a doutrina? Qual é a base do entendimento do budismo? 4 verdades nobres. Primeiro, tudo que faz parte da vida do indivíduo causa dor. Nascer causa dor, viver causa dor, morrer causa dor. Tudo na vida de uma pessoa tem a ver com a dor. Tudo que faz parte da vida de uma pessoa causa dor. Também, a dor é causada pelo desejo. Você deseja, você quer, você almeja, esse desejo, essa vontade que você tem
é a raiz de toda a dor, de todo o sofrimento que uma pessoa possa experimentar na vida. Em terceiro lugar, a dor deve ser suprimida pela renúncia. Se tudo na vida de uma pessoa é dolorido, é sofrido, e se toda dor e todo sofrimento vem do desejo, então você deve abrir mão do desejo. Você não deve desejar nada, você não deve querer nada, você não deve ter nenhum tipo de vontade em nenhuma área da sua vida. Quando você retira, quando você renuncia às suas vontades, os seus desejos, então você consegue vencer a dor. E em quarto lugar, o sagrado caminho de 8 passos leva à supressão da dor. Quais são os passos? Vida reta, vontade reta, linguagem reta, conduta reta, meios retos de existência, esforço reto, reto desvelo e concentração reta. Estou escrevendo aqui tudo ao lado, é muita informação. Você pode ler com calma e tranquilidade. Se depois for necessário, a aula fica gravada aqui no histórico do YouTube, no canal da igreja. Você pode voltar, pode assistir novamente a aula quantas vezes você precisar, para que você possa conhecer tudo, né? Saber tudo aquilo que nós estamos falando aqui, não deixando dúvidas. 3. Suas crenças. Quais são as crenças principais dos budistas? O mundo não teve princípio e não terá fim. O budista, ele não acredita na criação, ele não acredita em Deus como criador, ele não acredita que um dia não havia nada e de repente tudo passou a existir, e ele também não acredita que um dia tudo vai acabar, tudo vai terminar. Em segundo lugar, o sofrimento se prolonga através de sucessivas reencarnações. Aqui também uma outra característica do budismo, como já vimos em outras religiões que estudamos aqui em semanas anteriores, eles creem na reencarnação. Uma pessoa morre, a sua alma volta a viver em outro corpo algum tempo depois. E esse sofrimento se torna maior e mais profundo a cada reencarnação. Outras religiões pensam exatamente o contrário. A cada reencarnação, a vida melhora, a pessoa se torna melhor, mais santa, mais justa e mais reta. 3. O objetivo básico da religião é deixar de reencarnar. Então a religião vai ajudar a pessoa para que ela não passe novamente pela experiência da reencarnação, porque isto significará amanhã um sofrimento maior ainda. É muito conhecido este sofrimento, essa reencarnação, porque eles chamam de nirvana. No nirvana, o indivíduo deixa de reencarnar neste mundo e passa a ser absorvido no todo. Ou, em outras palavras, ele desaparece, ele evapora, ele deixa definitivo de existir. 4. A salvação ou a chegada ao nirvana depende dos esforços que a pessoa realiza cada dia. E também depende da ajuda dos mestres e da disciplina. Por isso que os budistas buscam tanto os mosteiros, e lá eles vivem enclausurados, porque eles acreditam que essa disciplina vivenciada no mosteiro vai contribuir para que ele vá para o nirvana em definitivo. Por último, alguns mestres budistas são reverenciados porque demoram a chegar ao nirvana para ajudar a aliviar o sofrimento das outras pessoas que ainda estão aqui na Terra. O Zen budismo. O budismo evoluiu muito através dos séculos, passando pela China e o Japão. E ali, no Japão, nasceu o budismo Zen, que enfatiza o discipulado e também a prática da meditação. Chegou ao Brasil há pouco tempo, nos anos 30, com imigrantes chineses, japoneses e também com os coreanos. Hoje, existem vários mosteiros no Brasil, mosteiros budistas Zen. Inclusive São Paulo, Brasília e aqui bem perto de nós, no estado do Espírito Santo. O que a Bíblia diz acerca do budismo? O que diz a Bíblia sobre as crenças dos budistas? Primeiro, a Bíblia diz que o mundo teve um princípio e diz que o mundo terá um fim. A Bíblia também diz que
há um Criador. O mundo e tudo que nele há, todo o universo é obra das mãos de Deus. Deus é o Criador de tudo e de todos. A Bíblia também diz que Deus nos criou como indivíduos, como seres humanos, com personalidades distintas, e nós somente seremos aperfeiçoados em Cristo. Nós somente seremos aperfeiçoados em Cristo. Cristo Jesus é que nos aperfeiçoa quando Ele entra na nossa vida e se torna o nosso Senhor e o nosso Salvador. Também a Bíblia ensina que nunca houve, não há e jamais haverá uma reencarnação. A Bíblia ensina que quando uma pessoa morre, imediatamente o seu corpo vai para a terra e se dissolve e volta a ser parte integrante da terra, e a sua alma vai ou imediatamente para o céu com Cristo ou imediatamente para o inferno sem Cristo. Não há, portanto, reencarnação. Agora, judaísmo. Hoje, no nosso estudo Religiões e Religiosidade, estamos estudando duas grandes religiões, o budismo e o judaísmo. Os judeus. Ora, nós estamos sempre lendo a Bíblia, estamos sempre lendo o Antigo Testamento. O povo de Deus, os judeus, no Antigo Testamento, os hebreus, os israelitas. Cristo Jesus era judeu e ele veio para a sua nação, o seu povo, a sua gente, os judeus, porém, eles o rejeitaram, ainda o rejeitam. Os judeus, então, deixam de ser o povo de Deus a partir de Cristo e perdem a sequência da história que Deus estava, de maneira tão maravilhosa, escrevendo através deles. Deus decidiu, Deus soberanamente escolheu a nação de Israel, escolheu os judeus para chegar até a humanidade, para chegar ao mundo, mas eles o rejeitaram. O judaísmo, então, nasceu com a chamada de Deus para que Abraão constituísse uma grande nação e ele pede que Abraão saia da sua terra e, pela fé, Abraão saiu obedecendo a Deus e, através de Abraão, então, nós temos a nação de milhões e milhões ao longo dessa história. E a partir de Abraão, então, temos o judaísmo como hoje nós conhecemos. A partir do exílio na Babilônia, nós vamos entender que o judaísmo se torna efetivo, chegando à plena existência depois que a cidade de Jerusalém foi destruída, o templo, na verdade, de Jerusalém é destruído no ano 70 depois de Cristo. O culto dos judeus passou a centrar-se na sinagoga, sem os sacrifícios, que só podiam ser realizados no templo. Então, se o templo foi destruído, não havia mais a possibilidade da realização dos sacrifícios. Quais são os principais ensinos do judaísmo? O homem tem em si mesmo a possibilidade de escolher o bem e de evitar o mal. E se pecar, ele pode ser perdoado quando se arrepende. Outro ensino do judaísmo: Deus é um. A Trindade é fortemente negada pelos judeus. Dizem que Deus não tem filho. Deus é um, mas Jesus não faz parte. Deus é um, mas Jesus não faz parte. Por isso eles negam a Trindade. Outro ensino: Jesus não pode ser o Messias porque ele foi crucificado e morreu na cruz do Calvário. Os judeus também não acreditam na ressurreição do Senhor Jesus. A Bíblia judaica é o nosso Antigo Testamento. O Antigo Testamento que nós temos na nossa Bíblia é a Bíblia dos judeus, que está dividida em 3 partes. Primeiro, a lei, depois os profetas e, finalmente, os escritos. O que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus e as escrituras sagradas falam acerca do judaísmo? Primeiro, o Senhor Jesus é o Messias, o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, o ungido de Deus, o Filho unigênito de Deus. Jesus é Deus e está presente na Trindade Santa. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. Sinais que se registram no Evangelho de João, todos preditos no Antigo Testamento.
O Filho de Deus nasceu como homem, da maneira como os profetas disseram que aconteceria. E ele vem da linhagem de Davi, ele vem da nação dos judeus, cumprindo tudo aquilo que nós encontramos nas profecias acerca do Messias, acerca do Salvador. Jesus é Deus, somos salvos do pecado e da morte eterna quando nós cremos em Jesus, na sua morte na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Jesus morreu para livrar-nos de toda maldição, como diz a Bíblia. Jesus é o Messias da promessa, Jesus é o profeta que foi predito por Moisés, a quem Deus ordenou para nós ouvirmos e obedecermos. Quero concluir dizendo que as duas religiões, budismo e judaísmo, elas deixam muito a desejar quando nós comparamos suas crenças com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Cada cristão tem que ser um discípulo da verdade, conhecendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e os seus ensinamentos também. Em segundo lugar, ao conversar com amigos de outras religiões, budistas, judeus, devemos tratá-los com respeito, mansidão, mas devemos mostrar também com muita clareza sobre Jesus, o Cristo, o ungido, o Senhor, o Rei dos Reis, o nosso Salvador eterno. Devemos testemunhar para que qualquer pessoa tenha um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Testemunhar para qualquer pessoa não é fácil, mas nós devemos orar e pedindo a Deus que nos dê sabedoria, de tal maneira que todas as vezes nós possamos dar um testemunho eficaz e possamos apresentar Cristo para que o Espírito Santo de Deus convença do pecado, do juízo e da justiça. Muito obrigado pela sua presença e participação conosco hoje em mais uma EBD Online. No próximo domingo estaremos novamente aqui e contamos com a sua participação. Deus continue abençoando grandemente a sua vida, a sua família e o seu lar também. Daqui a pouco, às 10h10, o culto de louvor e adoração a Deus desta manhã. E logo mais à noite, às 7h também, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Até lá, um grande abraço, Deus abençoe você.